Paz e graça, meus amados, sejam todos bem-vindos ao canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista. Quero te agradecer a todos os irmãos pelas suas participações, pelas suas colaborações aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Fique à vontade para se inscrever, se você sentir em seu coração, para estar ajudando o canal a crescer espiritualmente. A inscrição que eu peço, o joinha que eu peço é diretamente para o YouTube, para que o YouTube faça esse canal crescer para a glória daquele que vive e reina pelos séculos do século. Obrigado a todos, queridos irmãos e irmãs, pelas participações. O comentário está aberto. Este é o canal que passa conhecimento pleno das Escrituras, apócrifas e canônicas e apócrifas. Acreditamos na sua veracidade nos livros banidos, escolhidos pelo Concílio de Nicéia. Acreditamos no Espírito, no amor incondicional daquele que vive e reina pelo século do século. Acreditamos que todas as profecias estão cumpridas. Eles deram o nome de preterismo completo, que não é uma religião, mas é um grupo de pessoas em todo o mundo que acredita que todas as profecias já teve o seu cumprimento pleno quando a dinastia Flaviana invadiu Jerusalém no ano do calendário de Padre Gregório e no calendário de Caio Júlio César, o primeiro imperador ou ditador de Roma. Foi emendado esses dois calendários e deram o nome de ano 70. E isto a Bíblia confirma com Daniel capítulo 9. O príncipe do povo que há de vir foi um dos filhos do Vespasiano, do imperador romano. Então, esta é a série Filhos de Deus carnais e Filhos de Deus espirituais depois do dilúvio. Esta é a nona parte, a parte 9. Peço aos queridos irmãos que assista parte por parte para que os irmãos tenham perfeito entendimento. Quero agradecer as suas participações, a todos os irmãos e irmãs que têm participado aqui no canal, esse conhecimento. E você também pode compartilhar, passar esse conhecimento para a sua família, para o seu filho, para a sua filha, para o seu avô, para a sua avó, para o seu neto, para a sua neta, para a sua sobrinha, prima, primo. E vamos fazer este reino de Deus crescer mais e mais, porque o reino de Deus já chegou, já está dentro de vocês. Muitos falta ainda ser revelado esse reino. E nós, com a palavra, somos instrumentos, não somos o dono da verdade absoluta, porém, buscamos um ensinamento perfeito. Lemos, buscamos arqueologias, as histórias, os fatos históricos, as evidências, as arqueologias, e vamos passar nesse conhecimento. Hoje eu quero ler mais, não quero falar muito, fazer uma introdução maior para ser rápido o vídeo, para dar tempo. Tá bom, meus irmãos? Então, fique à vontade para se inscrever, para dar seu joinha, para o canal Yahushua Reina para Sempre crescer espiritualmente, para que o YouTube, essa plataforma digital, entenda que esse canal está crescendo para a glória daquele que vive e reina pelo século do século. E é um canal que não está aqui para debater, brigar carne com carne. É um canal que passa o conhecimento perfeito. Tá bom, meus irmãos? O tema é Filhos de Deus carnais e Filhos de Deus espirituais pós-dilúvio. Eu já estou indo parte por parte. Falei antes do dilúvio, que lá estavam os Nefilins, e agora, depois do dilúvio, nós vamos continuar com gigantes e
carnais, né? Os gigantes carnais, porque nós falamos antes do dilúvio, pré-diluviano eram os gigantes espirituais. Eles já estavam lá quando os filhos de Deus, os anjos, os vigilantes, os observadores, eles visitaram, passaram pelo portal que Deus tirou. Então eu quero passar esse conhecimento hoje lendo mais um pouquinho a Bíblia e mostrando para os irmãos os fatos históricos, um pouquinho com a Bíblia, com os apócrifos, para nós ter um perfeito entendimento. Eu creio que vocês irão aprender bastante aqui no canal. O nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça, está lá ensinando sobre o corpo, a alma e o espírito. Os irmãos podem estar lá, este eu indico. Nós temos uma parceria espiritual, o canal Luzes da Graça e o canal Yahushua, Reina para Sempre. Nós estamos com a parceria espiritual. Lá você pode estar aprendendo muito sobre as revelações do espírito, da alma, do corpo, do espírito de Deus. O irmão Paulo está no ensinamento maravilhoso, perfeito. Um ensinamento sem rodeios. Um ensinamento espiritual, bíblico e maravilhoso para as nossas vidas espirituais. Tá bom, meus irmãos? Eu parei em Gênesis capítulo número 11. Vamos voltar lá. Vamos fazer uma leitura aqui para nós já avançar. Vamos ir depois para a cidade de Sodoma e Gomorra, para nós entender um pouco a direção dos filhos de Sem, Cã e Jafé, depois que eles foram espalhados sobre a terra, que era a Pangeia. Antes do dilúvio era a Pangeia, e depois os continentes, pelas forças das águas, eles se separaram. E a vontade de Deus, porque Deus disse a Adão, foi para eles crescerem e multiplicar sobre a face da terra. Então, na parte 8, na oitava parte, eu falei para os irmãos que os próprios anjos desceram numa forma corporal, como era o corpo de Adão antes do pecado. Eles desceram, foi a teofonia. Da mesma forma que os anjos apresentaram-se a Abraão, comeu com Abraão, os 3 anjos de Sodoma e Gomorra, assim os anjos desceram. Eia, desçamos, confundamos a língua dos homens. Então ali os anjos se fizeram presentes, se manifestaram ali no meio daquela humanidade que se uniu para o pior, era negativo, com vingança, se uniu para ser um povo, para ter um Deus homem e rejeitar o próprio Deus Pai Criador. E ali, agora a narração de Gênesis vai falar que eles se espalharam, porque um pediu algo para o anjo, numa forma corpórea, perfeita, como era o corpo de Adão antes do pecado, e foi vários anjos, meus irmãos, vários anjos. Os livros de Rasher diz que foi vários anjos. E eles tiveram contato com os próprios anjos. E os anjos foi mudando as línguas. Eles foi pedindo uma coisa, os anjos foi dando outras coisas. Está vendo a revelação, como é maravilhosa? E o capítulo 11, eu parei no versículo de número 7. Vamos lá para nós já prosseguir. Versículo 7 diz assim: Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali espalhou o Senhor sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. Versículo 10. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, Arfaxade foi aonde Abraão, os caldeus saíram. A linhagem de Abraão veio com Arfaxade. Preste bem atenção. 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos
e gerou filhos e filhas. Você está vendo? Aí já começa a se espalhar sobre a terra, os filhos de Arfaxade. E viveu Arfaxade 35 anos, gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou Selá 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Eber. Eber é que começou a vir os filhos chamados hebreus, por isso sai de Ever. No original é Ever, mas no português Brasil é Eber, que saíram os hebreus. Depois, mais tarde, pelos filhos de Jacó, foram chamados pelas 12 tribos de Israel os israelitas. Preste bem atenção. E viveu Selá depois que gerou Eber 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleque. E viveu Eber depois que gerou Peleque 430 anos, gerou filhos e filhas. Peleque, preste bem atenção, Peleque, ele foi o primeiro hebreu, primogênito de Eber. Gerou filhos e filhas. Versículo 18. E viveu Peleque 30 anos, gerou a Reel. E viveu a Peleque depois gerou Reel 209 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Reel 32 anos e gerou a Serug. Preste bem atenção, meus irmãos, como é relevante isso aqui. E viveu Reel depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 22. E viveu Serug 30 anos, gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos, gerou filhos e filhas. Sempre gerando filhos e filhas. Então a terra estava sendo povoada. Deus desceu. Os anjos desceram, confundiu a língua daqueles homens perversos que estavam ali, e agora eles começam a se espalhar sobre a face dos continentes. Versículo 22. E viveu Naor, depois que gerou Terá, versículo 25. E viveu Naor, depois gerou Terá 119 anos, gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, a Naor e a Arã. Preste bem atenção. Aqui que sai a descendência de Abraão. Abraão era um caldeu. Abraão, que era antes Abraham, no original, o seu pai, ele sai de Naor, né? O seu avô é Naor, ele sai de Arã, e eles são a geração de Terá. Terá gerou a Abraão, e a Naor, seu irmão, e Arã, seu irmão, e gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em dos caldeus, e tomaram Abraão, a Naor, mulheres para si. Abraão e Naor, seu irmão, né? Tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã. Olha, do outro seu irmão, pai de Milca, pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele a dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram todos os de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã, na terra do seu filho Harã. Então aqui Terá, pai de Abraão, né? Nós temos aí Terá, pai de Abraão, pai de Naor. Isso é muito interessante, que aqui começa a descendência, começa a eles se espalharem sobre toda a terra. Então, eu levei até aqui as nossas gerações para nós já prosseguir, para nós já falar de Sodoma e Gomorra.
para nós entender um pouquinho, meus irmãos. A gente vai vir aqui a história de Abraão agora, que nós já conhecemos. Aí vai vir a guerra, né, dos 7 reis, no capítulo 17. Aí vai Agar, vamos ver essa história. Mas a gente vai já dar um pulo lá na frente, lá na cidade de Sodoma e Gomorra, para nós entender. No capítulo de número 18 e versículo de número 17, nós vamos pular lá na frente já para nós já ter uma conclusão dessa série Filhos de Deus carnais depois do dilúvio e filhos espirituais depois do dilúvio. Filhos carnais, filhos de Deus carnais e filhos de Deus espirituais depois do dilúvio. Direto à pista. Lá no capítulo 11 que nós lemos, nós vemos agora eles se espalharem. Primeiro, preste bem atenção, meus irmãos. Os descendentes de Sem, na confusão em Babel, Babilônia é confusão de línguas. Sem, ele se direciona, ele se desloca para a Mesopotâmia. Ele vai para a terra que mais tarde foi chamada Babilônia. Enquanto o seu irmão, o irmão de Abraão, ele vai para uma terra próxima, que mais tarde foi chamada a terra de Harã, que era irmão de Abraão, que essa terra depois mais tarde foi chamada de Pérsia, hoje chamada de Irã, por isso Harã. Vamos entender um pouquinho essa história para nós entender. Então nós temos aí personagens, principalmente depois que vem o Éber, que saiu os Hebreus, nós temos Abraão começando aí a descendência da fé. O livro Revelação de Abraão, meus irmãos, tem vários livros. Diz que quando Abraão está lá na Mesopotâmia, ele se desloca, está lá Ló, seus irmãos, Naor, está vivo ainda, a sua família, eles idólatras. Quando nós vemos hoje as tábuas sumérias, a Suméria, eles tinham vários deuses, ninguém era santo, ninguém era bonzinho, por mais que eles cresceram, o ser espiritual estava atuando, estava imitando o Criador. Diz, segundo a história, que eles chamam de lenda, que Abraão tinha vários deuses de barro. E houve um terremoto. Deus manda, pela vontade dele, não foi o ser espiritual, Deus manda um terremoto, ali no Oriente Médio hoje falando, e ali a terra balança bastante, as placas tectônicas, e ele tem lá seus 10 deuses. E ele está mais da família dele, servindo seus deuses, né? E aí a Bíblia depois vai confirmar porque Deus falou para Abraão sair de lá. Sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela, Abraão, que eu mostrarei, te levarei para uma terra. Sai do meio da idolatria, é isso que Deus estava falando. Sai do meio da idolatria. Deus antes mandou um terremoto. E ele tinha lá mais seus irmãos, sua família, seus sobrinhos, seu pai. E aí balança aquela terra, aquele terremoto veio forte demais. Balança as mesas, pedras, na terra da Mesopotâmia. E ali cai aqueles 9 deuses, se quebram. E aí que vem na consciência de Abraão, que era Abram antes, ele olha e fala, mas ficou só um. Aí Deus dá um entendimento, Deus fala com ele. O Espírito de Deus entra na vida de Abraão. E aí é que entra a passagem de Gênesis
que nós já conhecemos, que Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, sai do meio do teu povo, da tua parentela, que eu te farei uma grande nação. Deus começa a fazer promessa com Abraão. Abraão estava servindo deuses estranhos, por isso que os babilônicos já começaram ali. E Abraão nunca foi um hebreu. Hebreu eram os filhos de Heber. E aí vem Gênesis dizendo, Deus diz a Abraão, confirmando a Bíblia com o apócrifo. Capítulo 19 diz que ele recebe 2 anjos, nós conhecemos a história. E Deus começa a ter um diálogo, ter uma intimidade com Abraão. E nós vê o ser espiritual atuando. O ser espiritual, antes do terremoto, o ser espiritual falava com Abraão e ele pensava que era Deus por intermédio da sua mente, da sua alma, do seu coração. E ali, quando fica um Deus, ele acredita nenhum, ele fala, caiu 9, ficou um só. Porque ele entendeu que existia um único Deus, que os seus tataravô, avô, que Sem, Cã, Jafé, tinham falado que existia, mas eles se idolatraram. E lá na frente, Deus prova Abraão, para ver se ele tem fé para acreditar não só naquele terremoto que Deus mandou, mas para ver se a fé dele estava em um único Deus. E ele pede o seu filho, Isaque, para ser sacrificado no monte, no cume do monte, que era a própria Jerusalém. Primeiro, eu estou falando um pouco de Abraão, como começa Abraão, dos livros banidos. Foi assim que Deus chamou Abraão. E Abraão vai para a Mesopotâmia, ele é o fundador, com a sua família, dos sumérios, dos caldeus, e que lá veio, que de lá veio a Babilônia, que lá veio Marduk, conhecido na história, os deuses, e eles tinham intimidade com o Criador, meus irmãos, mas antes era idólatra. E segundo Sem, ele se desloca, né? Como eu já falei, ele passa um pouquinho dali, ele se é espalhado, mas eles ficam naquela região ali, eles ocupam um lado, outro ocupa outro lado, outro ocupa outro lado. Então, Jerusalém ficava no meio daqueles lugares que eles se espalharam, enquanto o Egito ficava no norte. E a ilha, que era dos gentios, mais ao sul, ao oeste, ao sul. Então nós temos aqui os filhos de Sem vão para a Babilônia, enquanto os filhos de Cã, eles se deslocam para aonde era Jerusalém. Eles vão para Canaã, que era chamado então Canaã, que depois foi chamado Jerusalém. E os filhos de Jafé, eles se deslocam para Eclácia, antigo, falando assim, a ilha de Eclácia, e lá começam as suas descendências. E eles se espalham, essa é a vontade de Deus. Eles começam a se espalhar, mas eles tinham ainda estrutura genética ainda de gigante, como era Adão, Caim e seus filhos e filhas, que não eram uma genética como depois do dilúvio. E outros filhos que vieram, eles passaram a ter um corpo normal como o nosso. Vamos para frente. Eu quero falar para os irmãos algo aqui muito importante, que lá em Jerusalém, no cume do monte, Enoque capítulo 6, eu vou terminando já. Enoque capítulo 6 diz que os anjos, eles fizeram um juramento
eles vieram, Deus colocou os anjos para guardar o portal. E segundo a história, o portal estava em cima do Monte Hermon, guardado. Aquele portal que antes do pecado, Adão viu os anjos cantando. E eles vêm, os 200, no comando de Samiás e Azazel, e toca sobre aquele Monte Hermon, que traduzindo no original é o monte que se tornou maldito, maldição. Por que Hermon? Maldito. Por que maldito? Porque foi lá que os anjos vieram e tocaram ali e se tornaram físico, como era Adão antes do pecado. Você está entendendo, amado? Eles se tornam físicos, como eu já falei lá na série antes do dilúvio, Samiás e Azazel com mais 200, e eles fazem um juramento, eles assumem e querem e decidem a ser físico, escolheram a ficar contra o seu Criador, escolheram pecar, escolheram ser como Adão, escolheram viver nesse mundo físico, escolheram trazer o proibido, as trevas no Monte Hermon. Porque lá estava o portal, Fernando. O livro de Enoque diz, capítulo 6, é a mesma narração do capítulo 6 de Gênesis, que eles viram as filhas dos homens que eram lindas, formosas, e escolheram se relacionar com elas, porque eram bonitas, e tiveram filhos e filhas, e nasceram-se híbridos, mistura de anjo com humanos. Eles se rebelaram contra o Criador. Mas o Salmos 133 já estava ali falando que ali estava o portal. Por quê? O portal foi colocado ali, porque ali é que sai 3 fontes de água que até hoje sai, né? 3 fontes de água, e uma das principais fontes é que sai e forma o Rio Jordão. Sai ali e ali se torna o Rio Jordão. E os salmistas, eles já conheciam essa história. Salmo 133, olha o que diz. Vamos lá em Salmo 133 agora, rapidinho. Vamos percorrer a Bíblia um pouquinho para nós já mostrar essa pérola. Salmo 133, que ali fala do óleo, da unidade e da bênção. Olha o que diz aqui, Salmo 133. Vamos ver aqui para nós já prosseguir para frente. Diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Versículo 3 diz assim: é como o orvalho do Hermon, é como o que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, eles sabiam que ali foi colocada a maldição e a bênção naquele monte. Ele diz, é como o orvalho. O orvalho, nada mais, nada menos, traduzido isso para o português Brasil, o orvalho era a neve que sempre está
de geração em geração sobre esse monte até hoje nas ruínas de Jerusalém. Então, até hoje, esse monte lá nas ruínas, construída a cidade nova hoje em Tel Aviv, esse monte está lá cercado, até mesmo reformado pelo governo israelense. Lá está coberto de neve. Então ele cita o salmista, ele cita o próprio Davi, é um cântico dos degraus. Ele canta dizendo: ó, quão bom suave é que os irmãos vivem união. Por quê? Porque foi ali que Deus ordenou a bênção e Deus ordenou a maldição. Foi ali que Deus ordena a maldição e a bênção. Bênção e maldição no livro da lei. Depois eu vou mostrar para os irmãos, porque o tempo não dá. Se vocês obedecer, bênção. Se vocês desobedecer, maldição. Foi isso que os anjos fizeram. Ali eu entendo que estava o portal. Quando eles tocam no solo, eles se tornam como Adão antes do pecado. E quando eles se relacionam com as mulheres, filhas dos homens, bonitas, formosas, filhas de Sete, de Caim, de Abel, de Adão e de Eva, depois do pecado, eles se tornam pecadores, trevas, anjos maus, caídos. E ele diz que é como óleo precioso. Está dizendo que é como aquele óleo que foi colocado sobre Arão, que descia sobre a sua cabeça e passava para a sua barba, que descia para a sua túnica, para a sua orla. E ele diz, é como o orvalho do Hermon, é como a neve. Porque é dali que saía água para alimentar, até hoje sai água para aquela cidade nova, Tel Aviv. Sempre saiu água nos tempos de Jesus, antes de Jesus. Até quando eles saíram, foram se deslocando um para um lado, outro para o outro. Foi ali, sempre existiu o Rio Jordão, até com Eliseu, com Elias. Era ali, meus irmãos. Hoje você pode ver a neve, você pode entrar no Google. Esse monte está coberto de neve e ele jorra. E é ali que nasce as águas, daquelas pedras que nascem as águas para abastecer a cidade nova de hoje. A terra chamada Israel. Então, isso é muito revelador para nós. Porque ali o Senhor ordena a bênção. Por que bênção? Porque sai água. Porque a neve está ali. Porque desce a neve. A neve é como um orvalho. O orvalho sobre aquele monte que descia. Que desce até hoje. Voltamos aqui. O vídeo deu uma puladinha, mas voltamos aqui de volta. Está muito bom. É revelador. A palavra do conhecimento. Agora interessante, vou mostrar aos irmãos, que é Mateus capítulo 16. Mateus 16. Olha como